Paz do Senhor, meus irmãos. Queria deixar uma palavra ao coração dos irmãos. Tiago, no capítulo 1, ele vai falar, lá pelo versículo 12, 14. Ninguém, quando ser tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas antes, essa pessoa ela é arrastada e seduzida pela sua própria vontade, pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. E uma vez sendo arrastado pelo seu desejo, seduzido pelo seu desejo, esse desejo traz a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Muitas vezes as propostas do mundo vêm como uma proposta de sedução. Realmente ela nos seduz e nos arrasta. O mundo nos promete que o pecado ele vai nos gerar uma liberdade. Mas a grande verdade é que o pecado, quando consumado, ele nos gera uma prisão. Prisão em drogas, prisão em solidão, prisão em depressão, porque escolhemos errado, escolhemos o desejo da nossa carne e por causa do pecado separamos da nossa família, separamos de muitas pessoas por causa que o pecado nos promete uma alegria, mas no final, por trás do pecado, tem a tristeza. Ele nos promete vida, mas por trás do pecado, ele gera a morte. Imagina você, se Davi, por trás daquele pecado, quando ele viu uma mulher muito bonita, por trás daquela mulher ele visse toda a ruína da sua família, 4 filhos mortos e uma promessa, que a espada nunca ia se apartar da sua família por causa de uma escolha dele. Ou então a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, com saudade daquela cidade, uma cidade corrompida, com muitos desejos, se ela olhasse por trás daquela cidade, a ruína que era aquela cidade, que se tornou aquela cidade por causa do pecado. Então o pecado ele sempre vai ser sugestivo para nós, ele sempre vai vir embalado, mas no final ele gera morte. É como se fosse um pescador. O inimigo das nossas almas muitas vezes é que nem um pescador, ele joga a isca, mas por trás daquela isca ela tem a morte. Então que você tenha olhos espirituais para ver aquilo que o diabo está planejando contra a tua casa, contra a tua família. E irmão, escolhe a vida. Todo desejo, o mundo diz, seja feliz, faça tudo, se dê os prazeres. Mas todo desejo, irmão, fora da presença de Deus, ele vai te gerar morte. A gente vê uma geração que é uma geração depressiva, ansiosa, porque aquele que faz o desejo da carne, ele maquina contra a sua própria alma. Então, irmão, faça a vontade de Deus e que Deus venha te abençoar e te dar olhos espirituais por trás das armadilhas que o diabo todos os dias ele coloca diante de nós. Nós, homens casados, homens de Deus, homens comuns que talvez não servem a Deus, mas que têm família, que zelam, que trabalham, por trás das propostas que muitas vezes se oferece, vê a morte do casamento, vê a separação, porque quando a gente trai as nossas esposas, a gente não traz somente a nossa esposa, a gente traz os nossos filhos, e a gente vê muitas crianças depressivas por causa de separação dos pais. Irmão, eu tô falando isso porque o diabo, ele planta na nossa cabeça, se dê a todos os prazeres, beba todas as cartas de prazer, mas no final é a morte. Só quem já passou sabe, irmão. Então Deus te abençoe, escuta esse conselho que não é do Dani, é direto do trono de Deus, que diz na palavra de Deus, quando o pecado ele é consumado, quando você se dá ao pecado, ele gera morte na sua vida. Que Deus abençoe, meus irmãos.